Salve, salve, navegantes do saber. Eu sou o Guto Nogarol e você está no Política se Debate. Esse vídeo que você vai assistir é o corte de uma de nossas lives. Espero que vocês gostem do conteúdo, da forma como abordamos os mais diversos assuntos que afetam a vida de todos os brasileiros. Se vocês ficarem até o final e realmente gostarem do que estão acompanhando, deixe seu like, compartilhem o vídeo com seus amigos e dê uma chance para o canal. Se inscrevam aqui embaixo, ativem o sininho de notificações para quando estivermos fazendo as nossas lives ou lançarmos vídeos novos. E assistam até o final, vocês vão gostar. Com o aval de Hugo Motta, reforma administrativa avança sem tocar em privilégios. Primeiro nós precisamos aqui entender o que seria essa reforma administrativa. Recentemente, num evento, Hugo Motta reconheceu que o Estado brasileiro possui um peso muito grande. A estrutura do Estado brasileiro é muito inchada. Portanto, essa reforma administrativa prevê uma mudança ao longo do tempo, para não afetar principalmente os servidores, os funcionários estatais que estão lá hoje, mas visando isso para as próximas contratações. E enxugar a máquina pública, reduzir o peso do Estado e facilitar, assim, o trânsito de todas as ações, facilitar a vida do empreendedor, dos empresários, dos trabalhadores, para que melhore a vida do povo, da população de um modo geral. No entanto, o principal ele deixou de fora. Super salários, privilégios já concedidos, empregos vitalícios, salários vitalícios como de ex-presidentes, senadores, deputados, super salários, sobretudo do judiciário, que é o mais comum, porque eles recebem diversos auxílios, diversos valores retroativos. Muitas vezes eles recebem auxílio aluguel tendo casa no município em que são juízes. E aqui eu não falo só de STF, não. Não mexe nos benefícios e nos privilégios políticos. Nós estamos trabalhando nesse material já também para o próximo ano que teremos eleições. Nós traremos uma sugestão para o Brasil. Algumas delas passam por redução de verba de gabinete, fim de auxílio aluguel, fim de motoristas particulares para deputados. Embora o presidente Lula ache que R$46 mil não seja um bom salário, é excelente. Um deputado consegue muito bem alugar um imóvel, ter seu próprio carro, se locomover por Brasília, que não é uma cidade tão grande. Vai de transporte público, economiza, anda no meio do povo. Não são os representantes do povo? Que reforma administrativa é essa, Hugo Motta? Vai simplesmente passar a massa corrida, tapar buraco e pintar por cima? Ou vai resolver os problemas de fato? Porque o que está aparecendo aí é simplesmente um jogo de cena, como todos os que o senhor sempre faz. O senhor prefere manter as aparências. Finge que nada está acontecendo. Como o senhor vem agindo nos últimos anos. O Brasil precisa disso urgente. O Estado é muito pesado. Hoje, cerca de 40% do nosso PIB, 40% da produção nacional. Para vocês terem uma ideia, só na primeira metade do ano, o governo federal, todos os governos, a máquina pública arrecadou R$1,3 trilhão. Isso equivale a cerca de R$6.500 por pessoa, ou um pouco mais.
por pessoa. Se você mora numa casa com 4 pessoas, independente da idade, nós estamos falando aí de cerca de 27, 30 mil reais por lar. Então é um Estado que custa muito, entrega pouco e dificulta a vida de quem quer produzir, dificulta a vida de quem quer trabalhar. É um Estado que gera muita dificuldade, é um Estado que gera muito problema. O Estado brasileiro precisa acabar com esses privilégios, Hugo Mota. Precisa acabar com o privilégio de juízes, com o privilégio da classe política. Não é só o fim do foro privilegiado, mas é o fim do custo excessivo. Não precisamos de mais deputados. Não precisa aumentar para 530 e tantos. Os que tem aí já são demais. Poderia reduzir pela metade. Nós precisamos de deputados que trabalhem de segunda a sexta, que não custem uma fortuna para o povo. Nós precisamos de um Estado eficiente. De um Estado que não atrase a vida do setor privado, que não seja um peso, como é o Estado brasileiro hoje. Essa é a realidade. E você não cortar na carne, você não ir a fundo naquilo que realmente precisa ser feito, mostra que o senhor não tem nenhuma coragem. Só tem coragem para ficar latindo como um cachorrinho medroso. Aquele cachorro que está para o lado de dentro da grade, que se abrir o portão, para de latir na hora porque não tem coragem. O senhor foi eleito, Hugo Mota, presidente da Câmara, o senhor foi eleito deputado para fazer aquilo que é melhor para o povo. E não para defender interesse político, não para defender político, não para defender interesse próprio, que é o que o senhor vem fazendo nos últimos meses. Demonstrando que não tem o menor preparo e não tem que estar nessa cadeira, que não tem que estar sendo deputado. Como a grande maioria também não tem, porque não quer fazer o sacrifício que tem que ser feito. Pelo contrário, fazem de tudo. Como fizeram agora com o IOF, ao se calar para Alexandre de Moraes, mostrando total fraqueza. E o senhor, sobretudo, que age para proteger seus pais, principalmente seu pai, que é político, que nós sabemos que a Polícia Federal bateu na porta dele e que certamente tem coisa errada ali, que se for investigar vai descobrir. E que o senhor deixa transparecer que tem um acordo com o judiciário. Tenha coragem, Hugo Mota, seja homem. Honre o cargo que o senhor tem, honre os votos que o senhor recebeu. Aos demais deputados, a mesma coisa. Vocês podem votar e alterar o texto. Incluam o fim desses privilégios, dessas regalias. Acabem com os super salários. Acabem com os excessos de auxílios ao judiciário. Acabem com os próprios auxílios. E deem o exemplo para o povo. E por falar em ser um cachorrinho que late muito bem, Hugo Mota critica a atuação de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Sou contrário a esse comportamento. O senhor é favorável a quê, Hugo Mota? A ser um lacaio? A ser um serviçal do STF? De Alexandre de Moraes? Com isso o senhor concorda? Em perseguir deputados? Isso que o senhor concorda? A atuação de Eduardo Bolsonaro, senhor Hugo Mota, não é pelo pai, não é por Jair, não é por Daniel Silveira. Não é só por Clezão, que morreu na cadeia, seu vagabundo. Porque ao ignorar uma morte dessas, o senhor age como um vagabundo, cedendo à pressão de Alexandre de Moraes. Ao latir no Congresso dizendo que não vai ceder a pressões externas, mas que cede para Alexandre de Moraes como um lacaio, como um serviçal, para
para proteger o próprio pai, para esconder alguma coisa? O que tanto nós não podemos saber? Que, aliás, a Polícia Federal, agora que começou, que mexeu nesse vespeiro, tem que continuar. Ou a investigação é só de um lado? Ou a investigação da Polícia Federal é só para descobrir se o Lula é amigo do Bashar al-Assad ou não? Porque aí o Bolsonaro está sendo implicado por dizer que o Lula é amigo dele. Hein, seu Hugo Mota? Se o senhor é contra esse tipo de comportamento, talvez fosse hora de rever seu posicionamento e entender o que está acontecendo. Afinal de contas, se ele está lá hoje lutando, é para que ainda exista um Congresso. A não ser que o senhor seja um lacaio da esquerda. A não ser que o senhor aceite ser um serviçal de ditador. Porque na Venezuela foi exatamente assim. Um tirano tomando poder. E sabe o que acontece, seu Hugo Mota? Talvez o senhor, por falta de conhecimento, por falta de tempo, por falta de vontade de estudar, por ignorância simples, por ignorância completa, mas quando deu o golpe na Venezuela, Hugo Chávez fechou o Congresso e o Senado. Só ficaram aqueles que eram favoráveis ao regime, só aqueles que aceitaram lamber as botas do ditador. O comportamento de Eduardo Bolsonaro é para que o Brasil não tenha que passar por isso, para não chegar ao ponto de fecharem o Congresso e o Senado. Se não de maneira oficial, de maneira extraoficial, colocando lambedores de botas dos ditadores nas casas, permitindo que se elejam somente aqueles que os defendam, enquanto o contraditório é jogado no lixo, enquanto o debate é completamente abandonado, enquanto o país vai para a miséria. Eduardo Bolsonaro age não é para defender o pai, é para defender a nossa liberdade, Hugo Mota. E se isso não é importante para o senhor, se isso não é importante para você, levanta dessa cadeira e deixa essa casa. A função de um senador, de um deputado, é proteger a liberdade do povo. Coisa que o senhor não faz, coisa que o senhor não tem coragem de fazer. Tem coragem de perseguir e atacar aqueles que são de direita. Mas criminosos, fecha os olhos. Afinal de contas, para os deputados que cobraram uma posição do senhor, uma posição, inclusive, a qual foi acordada entre os líderes, que se o senhor tem total certeza que a anistia não vai ser aprovada, ou que ela não mereça ser aprovada, coloque para votação. Leve para o plenário e deixe que os deputados decidam, deputado. Simplesmente coloque para votação, essa é a sua função. Não é atrasar a vida do povo. Não é proteger ditador, não é proteger o Alexandre de Moraes. Se não for a vontade do povo, os deputados não irão aprovar. É simples assim, só coloca para votação. E o senhor pedir a suspensão do mandato de 14 deputados só mostra o quão covarde o senhor é, o quão amedrontado está, porque sabe que está chegando, que está batendo na porta, o desespero está começando a chegar, está começando a ficar todo mundo acuado, o senhor Alcolumbre, o STF, a ficha começou a cair, nós vamos ver daqui a pouco. Afinal de contas, esse filme não é novo. Isso já aconteceu. E na época ninguém falou nada. O senhor querer dizer que a punição é para que não volte a repetir? Aprova o impeachment do Lula para ver o que acontece no outro dia nessa casa. Tenta aprovar o impeachment do Lula para ver o que acontece.
Para ver se o PT inteiro não vai tomar Câmara e Senado? A verdade é que não importa o que você fale ou o que você faça nesse país. No Brasil hoje o que importa é o lado que você está. Eduardo Talhaferro deixou claro isso. E vem pagando o preço. Por expor a verdade, por falar o que acontece nesse país. Por falar o que Alexandre de Moraes vinha fazendo. E que o senhor tiranicamente vem concordando. Para livrar a própria pele, para livrar a pele do pai, para livrar a pele de Alexandre de Moraes, não sei qual que é o seu interesse, não o conheço como pessoa e também não faço a menor questão de conhecer um ser como você, que é desprezível por ter uma atitude dessa. E o que é mais engraçado, só comprova que o Brasil é o país da impunidade. O Brasil é o país onde o crime compensa. Janones faz acordo com o PGR, confessa a rachadinha e vai devolver 131 mil reais. Sabe o que é mais bizarro nisso daqui? É que no termo de acordo que ele assina com a PGR, ele assina um termo de para não ser processado. Como assim? Ele confessa um crime em exercício e não vai ser julgado por isso. Enquanto que deputados que simplesmente estavam cobrando as ações que o próprio presidente da Câmara havia acordado com os líderes, que é suspender o mandato deles enquanto o outro cometeu um crime, cometeu rachadinha. Sim, a mesma rachadinha que tentaram imputar ao Bolsonaro, mas que a Polícia Federal disse que não existe, que não aconteceu. Livraram ele da pena, de ser processado, de ter o mandato cassado. A rachadinha é motivo de cassação de mandato. E os outros 512 deputados são coniventes. É claro, alguns de esquerda vão protegê-lo. Mas cadê a oposição que não entrou com uma ação para tirar esse cara? Esse cara tem que perder o mandato. Agora o Brasil mostra que a impunidade impera. É a regra, como eu disse, não importa o que você fale ou o que você faça, mas o lado que você está. Nicolas Ferreira, por falar de um livro do prefeito eleito que faleceu de Belo Horizonte, corre o risco de ficar inelegível, enquanto que o rachador aqui não vai ser nem processado. 130 mil reais para um deputado é um bom dinheiro, mas não é tudo. É a prática do crime. É você deixar o criminoso no local do crime, livre, solto. Gente, é piada. Parece piada. A vida de comediante no Brasil é só olhar para a política. Não precisa muito, é só saber contar esse texto dando risada. Porque a piada já está pronta, o Brasil é piada pronta. Se era um dia país do futuro, hoje é o país da piada pronta. Onde o judiciário condena 14 anos uma pessoa que escreveu "perdeu o mané de batom numa estátua" e livra um corrupto. Senhores, esse é o Brasil, o paraíso da corrupção. Sejam bem-vindos. Essa é a nossa política. A política dos privilégios, a política que autoriza, que aceita, que defende os privilégios. Afinal de contas, é a classe de elite e que é muito beneficiada. Que é extremamente beneficiada por esses privilégios. Eu sinto muito, mas o Brasil precisa mudar urgente. Dia 7 de setembro teremos mais uma manifestação. Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, São Paulo. A Avenida Paulista tem que estar lotada, pessoal. Para mostrar para esses políticos que quem manda é o povo. Que o povo tem o poder, que o povo é soberano. Que a vontade emana do povo. E eles têm que fazer o que o povo quer. Caso contrário, nós estaremos condenados ao fracasso.
E por falar em fracasso, temos mais um